Mais uma vez, boa noite. Estamos aqui no dia 25 de setembro, 18 horas e 3 minutos, para nós darmos início a mais uma edição de mais um dos projetos online da nossa Escola Superior de Advocacia de Santa Catarina, da ESA, né? O projeto Doutrina Catarinense, né? Esse projeto que começou na metade desse ano, mais ou menos, e vai se estender até novembro, em que nós, né, por meio de um edital que foi lançado, selecionamos algumas obras de autores e autoras catarinenses, advogados e advogadas, que além da sua atividade prática no dia a dia da labuta forense, também resolveram ir para a seara acadêmica, para a seara doutrinária. E aí a gente lançou o projeto Doutrina Catarinense. Como eu disse a vocês, serão mais de 20 edições, com mais de 20 autores, né? Todos eles, né, advogados e advogadas inscritas nos quadros da OAB de Santa Catarina. E o objetivo aqui é fazer uma divulgação da obra do autor ou da autora advogada aqui em Santa Catarina. A ideia propriamente não é que a gente tenha uma palestra, né, dada pelo autor sobre o livro. A ideia é um bate-papo descontraído, uma coisa leve, uma coisa mais tranquila, por isso que a gente sempre faz nas quintas e nas sextas, né, para conhecer um pouquinho do autor ou da autora, conhecer um pouco da obra, conhecer o que motivou e assim por diante. E hoje, nessa edição do dia 25 de setembro, nós vamos ter a honra de receber a Tainá Maristela Assunção de Souza, que eu já vi que a Tainá já entrou aí, eu já vou chamar ela para conversa, e a gente vai conversar um pouquinho com ela sobre um livro que ela lançou, e é um livro de 2020, né? A inaplicabilidade da teoria da previsão para a revisão do contrato build to suit, né? É um tema muito interessante, a gente vai falar bastante sobre ele, né? Um tema que envolve uma questão muito importante do direito imobiliário. Eu particularmente tenho uma afinidade muito grande com ele. E aí a Tainá nos honrou com a sua inscrição no nosso edital e foi aprovada a obra dela, por isso que ela está aqui hoje, no dia 25, para conversar um pouquinho conosco. Eu vi que a Tainá já entrou, né, e fez a solicitação. Eu vou chamar aqui a Tainá para a nossa conversa, para a gente adicionar ela aqui, para a gente começar o nosso bate-papo sobre a Tainá, sobre o livro dela e assim por diante. Vamos ver se ela vai conseguir entrar. Oi, consegue me ouvir? Oi, Tainá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, doutor? Você está me ouvindo? Escuto Ah, bem. que bom, eu tô te ouvindo também. Que bom, Tainá. Perfeito. Que bom estar aqui com você hoje. Deixa eu continuar minha introdução aqui para a gente começar o nosso bate-papo, né? Como eu estava colocando, o nosso objetivo aqui é justamente fazer uma divulgação e entender o trabalho do autor e da autora, advogado ou advogada catarinense, que resolveu, como você, né, além de ter essa prática no dia a dia da advocacia, também resolveu se aventurar na área acadêmica, se aventurar na área literária, né, na doutrina, justamente daí a expressão doutrina catarinense, né, sempre advogados e advogadas que são inscritos nos quadros da OAB. Como eu estava já explicando, Tainá, nosso objetivo é mais um bate-papo para te conhecer, conhecer o teu trabalho, conhecer a tua obra. Claro, a gente vai falar do mérito dele, mas até para esclarecer para o pessoal que nosso objetivo não é propriamente uma palestra sobre o assunto, e sim uma divulgação do teu livro e tudo mais. Então, Tainá, eu queria de início te agradecer a tua presença aqui. A gente ficamos muito honrados com as dezenas de inscrições que nós tivemos no projeto. Nem todos conseguimos aprovar, o seu foi aprovado, o que nos honra muito a sua intenção de lançar a obra aqui. Então, eu queria primeiro te agradecer em nome da Escola Superior da Advocacia, em nome da nossa querida vice-diretora da escola, a Isabela Medeiros, que é a coordenadora do projeto Doutrina Catarinense. Como eu disse, um projeto esse que vai até novembro, para ultrapassar 20 edições. Então, primeiro, eu queria te agradecer e te dar muito boas-vindas aqui ao nosso perfil. Ó, a nossa querida Isabela entrou aí, nossa vice-diretora e coordenadora do Doutrina Catarinense. Queria primeiro te agradecer, então a gente ficou muito honrado com a tua inscrição, te dar as boas-vindas aqui no projeto. E queria, antes de passar a palavra para os teus cumprimentos iniciais, eu queria que a gente conhecesse um pouquinho de você,
a Tainá profissional, né? Onde é que você nasceu, onde é que você está radicada hoje, a sua atividade profissional é aonde? Conta um pouquinho, né? Qual que é a sua idade? Conta um pouquinho da Tainá como pessoa antes de ser a Tainá advogada ou a Tainá autora do livro. Certo. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma honra estar participando desse projeto. Fiquei bem surpresa com a iniciativa e até com a aprovação. E só gratidão por essa oportunidade. E cumprimentar todos que estão assistindo. Então, eu sou natural de Brasília. A raiz da minha família é do Nordeste, então nada a ver. Mas nós fomos descendo o Brasil. Começamos, então, morando em Goiânia, depois fomos morar no Paraná. E acabei vindo para Santa Catarina, nos apaixonamos pela cidade. E aqui mantemos a residência e continuamos. Sou formada pela Universidade do Vale do Itajaí, tenho 24 anos. E comecei, então, a minha vida acadêmica como qualquer uma apaixonada pelo direito, mas sem saber ainda o que exatamente queria da vida. E no decorrer do curso foi me apaixonando pela área civil. Tudo que eu aprendi do civil eu gostava. Então eu sabia que eu queria a área civil. Mas quando chegou da metade da faculdade para o final, quando eu fui começar a pensar no temido TCC, e eu topei com um contrato Build-to-Suit, eu pensei, é aqui que eu quero descobrir mais. E acabei tomando gosto pelo direito imobiliário e seguindo. E, inclusive, esse livro é fruto da monografia que eu fiz. Com ele, eu ganhei o prêmio de melhor defesa de monografia. E terminei, então, a faculdade, comecei a minha vida profissional na advocacia. E estou há quase 2 anos advogando. Sou associada no escritório. Que legal, Tainá. Isso é em Florianópolis, não? Não, em Camboriú. Camboriú, ah, bom, em Camboriú. Que legal. E eu estava dando uma olhada, você até já antecipou, estava dando uma olhada no teu currículo, e eu percebi ali que nas tuas publicações, o teu próprio TCC, e claro, a tua própria obra que a gente lança hoje, dentro do direito civil, tu sempre teve uma ligação com os direitos reais, né? Tu já gostava de propriedade, eu vi ali artigos sobre locação, até mesmo antes do teu livro, artigos sobre build to suit e assim por diante. Eu sempre costumo dizer, até porque, né, você sabe, eu também sou da área imobiliária, entre os ramos do direito civil, por muitas vezes as pessoas não gostam muito dos direitos reais, né? É até difícil na faculdade você ver alguém que assim, nossa, estou apaixonado por direitos reais, eu quero comprar um tratado da uso capião, né? É difícil. De onde é que saiu esse gosto específico pelos direitos reais? Eu vou dizer que eu descobri pelo acaso. Eu nunca tinha, até então, no sexto período da faculdade, na metade, eu nunca tinha escrito nada a respeito, nunca pensei, até então não tinha nem a matéria. Só que, na época, o professor, ele fez uma atividade em que deveria fazer um artigo científico. Então, eu fui obrigada a fazer um artigo científico na área, e ali eu fui descobrindo a paixão. E como com também a minha professora depois do TCC, eu criei um bom laço com ela e ela que me apresentou, na verdade, essa possibilidade de subsidiário. Eu me interessei também e acabei seguindo essa linha de pesquisa. Então, foi uma mistura de acaso com um pouco de paixão. Descobri que ali era o caminho para mim. Que legal, Tainá. E tu tentas e tens conseguido ou não aliar isso também com a tua advocacia, porque aí em Camboriú, Balneário Camboriú, o mercado da advocacia imobiliária é um mercado muito forte, né? Por conta justamente do mercado da construção. E tu é jovem ainda, né? 2 anos de formada. Tu tens conseguido, na medida do possível, atuar aí para uma atuação dessa advocacia ou ainda está um pouco complicado? Assim, aqui no escritório, sim, tem alguns processos que envolvem direito imobiliário, tais como o uso capião, por exemplo. Eu tenho tentado sempre me envolver, pego tudo um pouco na área civil, mas o que tem de imobiliário eu tento ter um certo contato já para pegar a prática.
até para aliar com a pós-graduação que eu já estou fazendo na área de direito imobiliário. Então, eu já estou acumulando um pouco mais de conhecimento, um pouco mais profundo, um pouco da prática. Que legal, isso é muito legal, né? Quando a gente consegue fazer com que os nossos estudos acadêmicos, qualquer que seja o nível, especialização, mestrado, doutorado, enfim, mas quando a gente consegue aliar os nossos estudos acadêmicos à prática do dia a dia da advocacia, né? Porque nem sempre você consegue fazer isso. E quando você consegue, isso dá eu acho que isso dá um resultado tão grande, isso potencializa tanto a advocacia, né? Porque você começa a dominar de maneira profunda a parte técnica daquela área específica da advocacia que você está atuando, né? Acho isso muito importante, acho um caminho bem interessante esse que você está trilhando. E com relação à tua obra, vamos começar a falar sobre ela. Eu percebi que tu escreveu TCC sobre o assunto, né? O teu trabalho de conclusão de curso também foi sobre o assunto. A tua obra, vamos voltar a fazer uma propaganda dela aqui, a inaplicabilidade da teoria da imprevisão para a revisão do contrato Bilto-Sult, né? Tainá Maristela Assunção de Souza, em coautoria com Patrícia Elias Vieira. Esse teu livro aqui, ele de certo modo é fruto, ou ele é feito com base no teu trabalho de conclusão de curso, ou não? Ele é. Então, na verdade, esse tema ele foi fruto um pouco em partes pela inspiração da minha mentora, que é a doutora Patrícia Elias Vieira. Começamos então a trabalhar juntas nessa monografia. Eu tive, na verdade, até que para descobrir esse tema, eu tive que defender até para ela antes mesmo de estar pronta. Até chegarmos então no produto final. E eu sabia que eu queria continuar pesquisando sobre o Bilto-Sult. Depois então do prêmio, a monografia pronta, ficou ali guardado, sempre na esperança de continuar a pesquisa nesse sentido. E o que aconteceu então? Tempos depois eu recebi alguns convites de algumas editoras para publicar. Eu sou muito nova ainda na advocacia, até então eu tinha guardado esse tema e pensado, pode ser um fruto de um trabalho de pós-graduação, de mestrado, mas com essa oportunidade que me veio das editoras atrás do assunto, eu percebi que estava na hora de voltar a mexer com ele. Eu mantive ele ainda com um status um pouco acadêmico, até por questões didáticas, porque a falta de legislação vai fazer com que a parte então doutrinária tente suprir isso, e acabou ficando então com uma espécie ainda de monografia, mas ainda com um plus prático, devido às pesquisas já anteriormente realizadas. E então, com esse convite, eu acabei voltando a trabalhar nele, convidei a doutora Patrícia para entrar comigo nesse projeto e então publicamos. Que legal, muito, muito legal mesmo quando a gente consegue transformar um trabalho acadêmico numa produção editorial, muito legal. Agora, o teu livro é muito oportuno, o lançamento dele foi em que mês desse ano? É recente, né? É bem recente. É bem recente, 2020, né? Sim, sim. E eu achei muito oportuno a junção que tu fizesse, eu já vou te pedir para explicar isso, mas a junção que tu fizesse não pode ser mais oportuna, né? Por quê? Porque os contratos Bilto-Sult, e eu já vou pedir para tu explicar para o pessoal o que é um contrato Bilto-Sult, eles têm ganhado cada vez mais destaque, né? Por conta de que as partes, os contratantes, eles desejam esse tipo de contratação, então os advogados e as advogadas têm sido cada vez mais demandados para elaborar contratos Bilto-Sult. Então, eu digo que nos últimos 5, 6 anos, né, desde a modificação legislativa que tu vai explicar para todo mundo, eu tenho visto cada vez mais os advogados procurarem isso, e as advogadas procurarem isso, porque são demandados por clientes, né? Então, só por isso, eu já acho que o tema Bilto-Sult já é um tema cada vez mais em voga. E esse ano, por conta da pandemia, a gente começou a falar muito de uma coisa que não se falava. Não se falava há 15 anos, né? Apesar de sempre estar previsto no código, nesse Código Civil, no Código Civil anterior, que é a teoria da imprevisão, né? A revisão ou a resolução dos contratos em decorrência da imprevisão. E aí acaba que, em 2020, o teu livro junta essas duas coisas, né? Um assunto que é o Bilto-Sult, que vem numa crescente nos últimos 6, 7, 8 anos, e
um dos temas da pandemia, um dos temas jurídicos da pandemia, que é a teoria da imprevisão, né? Eu achei muito oportuno o lançamento em 2020 dessa tua obra. Eu já queria começar a entrar nela especificamente, e seria interessante, até porque temos pessoas de várias áreas diferentes, tu dá uma explicação geral para nós do que é o contrato build to suit, o que é a teoria de imprevisão e qual foi o teu objetivo na obra. Depois a gente vai entrar nos capítulos, mas o teu objetivo geral na obra ao linkar as duas coisas. Certo. Primeiramente, a definição do contrato, né? É uma expressão em inglês que, de maneira genérica, quer dizer construído para servir. É um contrato em que há a figura daquele contratante que possui um imóvel que vai construir segundo as especificações que o contratado deseja, ou ele vai se encarregar de encontrar um imóvel que seja da forma que o contratado deseja. Para que esse contratado vai desejar este imóvel? Para construir um empreendimento. Então, é uma espécie de contrato empresarial, em que uma parte vai construir do jeito que a outra parte precisa para que essa outra parte possa viabilizar o seu comércio. E o que vai acontecer com essa relação? Aquele que vai construir, que vai adquirir esse imóvel, vai arcar com todos os custos, para que ao final ele entregue este imóvel para o uso da outra parte e, em contraprestação, essa parte que vai adquirir esse imóvel vai pagar um valor que vai ser correspondente ao uso do imóvel mensal como uma espécie de aluguel e também pela obra, porque todo esse valor vai ser arcado primeiramente, então, por aquele que foi contratado inicialmente. Então, a grosso modo, parece uma locação, mas antes dessa locação, vai ter uma prévia construção, uma prévia adquirimento deste imóvel para que ele seja construído da forma que a outra parte vai querer. É um contrato que ele, na verdade, é feito por um prazo determinado, mas prazo esse que geralmente é de 10 anos para cima. E o que vai acontecer? Vai ter que ser pautado na legislação. Mas, em se falando de legislação, onde se encontra a previsão do contrato de suit? Foi introduzido apenas um artigo com alguns parágrafos na lei de locações, em que se trata a definição, fala que é da vontade das partes, as cláusulas que vão ser estipuladas, porém, não trata como isso vai ser operacionalizado. E quando fala em operacionalização, não se fala sequer da possibilidade de revisão ou não. E aí é que entra essa nossa questão controvertida. Se é aplicável ou não é aplicável a teoria da imprevisão, ou seja, a possibilidade de revisão desse contrato. Aí, se falando de revisão, a legislação ela trata no Código Civil, que é a cláusula Rev Sextantes. Tainá, então... antes da gente entrar na teoria da imprevisão, deixa eu te fazer umas duas perguntas com relação ao build to suit que tu explicou muito bem. A legislação, o 54A, ele é um divisor de águas, né? Porque antes do seu incremento na lei de locações, esse tipo de contrato já era feito, mas era feito sem uma base legal específica, né? E como tu bem dissesse, o contrato build to suit, ele não pode se enquadrar assim, tecnicamente como um contrato de locação em si, né? Ele está muito mais para um contrato empresarial. E aí tem muita gente que diz, né, uma das pessoas que fala isso, tu citou bastante no teu terceiro capítulo, que é um grande amigo meu, o Alexandre Gomide, que tem um excelente livro sobre o assunto. Existem alguns autores que dizem que, inclusive, da impertinência do 54A tem sido inserido na lei de locações, que poderia ter sido inserido no Código Civil, na parte de contratos em espécie e assim por diante. O que tu pensa sobre isso? Tu já falou que, na tua opinião, não é um contrato empresarial, mas talvez se tivesse sido aberto um capítulo dentro do Código Civil, lá dentro dos capítulos dos contratos em espécie, poderia ter sido melhor detalhado. E essas ausências que tu comentou de regulamentação, de revisão, elas poderiam ter sido sanadas, né? Realmente.
É até uma espécie de contrato empresarial, por assim dizer, porque geralmente as partes contratantes sim são empresárias, ao menos a pessoa que vai estar contratando para ter esse empreendimento. Mas quando se fala em lei de locações, nós pensamos então numa relação locatícia pura e simples, e é para ser. E o contrato Build to Suit inserido lá, sem uma regulamentação de como vai funcionar, com certeza traz a ideia de que vai ser aplicado puro e simples o contrato de locação e que deve ser levado em conta somente essa legislação. E levando em conta que é mais do que um contrato de locação puro e simples, realmente causa essa confusão. Se fosse realmente inserido no Código Civil, seria um pouco mais vantajoso no sentido de que iria se observar os princípios gerais, as soluções gerais aplicáveis a todos os contratos. E claro, se tivesse uma especificação da regulamentação, seria, sem dúvidas, muito, muito melhor para desfazer todas essas lacunas. Até porque a gente tem uma situação que é interessante, né? Porque o contexto sócio-jurídico da edição da lei do inquilinato era um contexto de proteção ao inquilino, né? De proteção ao locatário. A ideia que se tinha por trás, o contexto social era esse, era proteger o inquilino. Tanto é que a gente vê que a lei de locações, a lei do inquilinato, ela prevê uma série de proteções ao inquilino, né? Existe uma relação não paritária da lei entre a proteção ao locador e a proteção ao locatário. E isso é compreensível principalmente do ponto de vista do contexto histórico, né? Da época em que foi a lei redigida e pensada pelo nosso queridíssimo e saudoso professor Capanema. Mas, nos contratos Build-to-Suit, me parece que, em razão, sobretudo, do dispêndio inicial de dinheiro que tem que ser feito, ao menos no início da relação contratual, essa balança ela acaba sendo mais desfavorável para o locador, né? Porque é o locador que ele acaba construindo e antecipando dinheiro na frente. Então, me parece que se a lei tivesse que proteger alguém nesse caso, como ela faz na possibilidade da multa, depois que tu vai falar, proteger o locador, né? Realmente. Fica uma relação complicada nesse sentido, porque é diferente de uma relação locatícia em que mês a mês ambas as partes vão cumprindo com o seu encargo, se não cumprir, tem como rever essa situação, no Build-to-Suit não, porque primeiro a obrigação é totalmente daquele que é o contratante ou o locador, a grosso modo. Ao passo que depois que ele cumpre com o seu encargo, vem a parte do locatário. E nessa situação, se o locatário não cumpre com o seu encargo, é o locador que fica, né, nesse prejuízo. Então, se for aplicar pura e simplesmente a lei de locações, em certo sentido, fica um pouco complicado. Descaracteriza a finalidade do contrato de justiça. E no Build-to-Suit existe aquela previsão da multa, né? Uma previsão bem pesada no caso do desfazimento do contrato. E tem muitas pessoas que não compreendem o porquê que pode uma multa tão pesada dessa. Por que faz sentido uma multa tão pesada dessa, Tainá? Faz sentido porque não envolve pura e simplesmente um aluguel, né? Existe também a questão dos custos com a obra. É uma questão bem controversa, bem complicada, porque há previsão de que a multa não pode ultrapassar o valor total do negócio, mas o valor total do negócio não é só pelo aluguel. Existe um valor, então, previamente já despendido. E deve se ater, então, ao fato do locador não ficar no prejuízo, né? Então, é uma questão bem complicada, tanto quanto a revisão do valor do aluguel também. Agora, Tainá, vamos entrar na teoria da imprevisão, porque eu tô louco que tu faça a tua junção dos temas, mas antes explica pra gente aí, explica para todo mundo que está nos ouvindo o que é a teoria da imprevisão, né? Qual que é o lastro legal dela, e inclusive por que ela foi tão falada agora na época da pandemia, né? Certo, a teoria da imprevisão, então, está prevista lá no Código Civil, né? Os contratos de execução continuada, é que
no momento em que se contrata um negócio, as partes, é claro, vão observar os seus direitos e suas obrigações vão ficar numa parte sinalagmática. Mudou a situação por algo que é imprevisível, algo não esperado, tem-se a possibilidade de revisão ou a distinção. O código fala de revisão primeiramente, mas a outra parte pode oferecer a revisão do contrato, né? Até pela questão social do contrato. Então, mudando a situação da época em que as partes contrataram, é possível rever o contrato. Para quê? Para restabelecer o equilíbrio entre as partes. É uma disposição aplicada a todos os contratos, é uma disposição geral do Código Civil aplicável a todos. Ótimo. Posso fazer o link já com relação ao contrato? Mas deixa eu ouvir a tua opinião sobre uma outra coisa agora, antes da gente entrar no Build to Suit. Na tua opinião, muita gente falou da aplicação da teoria da imprevisão em contratos que estavam em andamento, né, em razão da pandemia. Muitos falaram da quebra desse equilíbrio por conta do fato de que uma pessoa, em razão da pandemia, teve que fechar as portas da sua loja, não tinha faturamento, não pode pagar o locador, né? E aí se falou muito em aplicação da teoria da imprevisão, levando à revisão do contrato, à resolução, à suspensão do pagamento em locações, né? Em locações. Então, eu queria te ouvir antes da tua opinião sobre a aplicabilidade ou não no Build to Suit. Queria saber o que tu pensou com relação a toda essa loucura da pandemia. Na tua opinião, dá para fazer essa aplicação quase que indiscriminada que se sugeriu da teoria da imprevisão para a revisão dos contratos de locação, por exemplo, ou de compra e venda de imóveis durante a pandemia? Dá para fazer? Não dá para fazer? Existe um ponto de equilíbrio? Como é que tu viu toda essa loucura aí que surgiu da aplicação dessa teoria, que tu é bastante afeta durante os contratos ao longo da pandemia? Realmente, é algo que ninguém esperava, né? Mas eu entendo que, caso a caso, deve-se realmente rever o contrato, tentar restabelecer esse equilíbrio, porque se nós não tentarmos rever isso de uma forma que o contrato possa perdurar, vai gerar uma revisão. E uma revisão que muitas vezes, para ambas as partes, também pode ser custoso. Então, especialmente numa relação locatícia, vale o acordo, vale a tentativa de revisão, vale a tentativa de restabelecimento da situação entre as partes para evitar uma revisão. Porque muitas vezes isso vai ser custoso até para ambas as partes, na verdade. Excelente, Tainá. Bom, a gente já ouviu a Tainá sobre Build to Suit, já ouviu a Tainá sobre a teoria da imprevisão. Agora vamos ver o link que a Tainá faz, que é, na verdade, a grande contribuição dela no último capítulo do livro dela, em que ela discorre sobre a possibilidade ou não da aplicação dessa teoria da imprevisão que ela acabou de dizer, especificamente nesses contratos empresariais que a gente está chamando de BTS, de Build to Suit. E aí, Tainá, como é que se opera essa confusão aí? Bom, o que mais me chamou a atenção ao escrever a falta da regulamentação. Às vezes pode parecer um tanto quanto óbvia a aplicação, mas vamos parar para pensar. É um contrato com viés empresarial. Ambas as partes, elas detêm um profissionalismo, detêm de todo um aparato para prever o que pode acontecer e, prevendo essa situação, já se arquitetarem para uma eventual revisão entre ambas as partes, ou ver o que vai poder ser feito para dar continuidade ao contrato. Então, ambas as partes, dependendo de todos os profissionais, o que se espera é que não precise realmente mudar algo entre as partes. Então, a questão da revisão é fato assim que, na verdade, é para ser aplicado de maneira assim, bem restrita, deve se analisar realmente caso a caso. E a questão da Covid-19 é um grande exemplo nesse sentido, porque era algo totalmente atípico, totalmente não previsto, então poderia se pensar realmente numa revisão. E no contrato em específico, o DISULT não fala se é possível ou se não é possível.
A questão do Código Civil que fala da revisão, se for pensar, é mais para contratos civis, em que realmente ambas as partes não detêm esse poder de prever o que vai acontecer, como num contrato empresarial, ambos empresários podem prever. Então, a questão é, aplica ou não aplica? O que eu pude notar é que, se for levar em conta todos os princípios atinentes ao contrato, o princípio que estabelece da função social do contrato, em que é necessário, é preferível rever um contrato do que extinguir, e pensando que se não for revisto, ele vai ser extinto, e pensando também que as disposições atinentes ao Código Civil para ser aplicado aos contratos em geral, me levou a pensar que sim, é um contrato que, caso a caso, analisando, tem-se pela possibilidade realmente da revisão, pautando-se então pela função social do contrato, de se continuar do que extinguir. Perfeito, e eu vejo, né, a tua opinião é uma opinião bem ponderada, em especial nas últimas páginas ali do teu capítulo 3, em que tu ressalva, olha, cumprir os requisitos do Código Civil é possível, mas é possível de maneira criteriosa, né? É possível de forma... E uma coisa que eu vi que tu colocou também, que eu fui muito defensor disso agora durante a pandemia, não dá para você, na posição de juiz, ao receber um pedido desse de revisão com base na imprevisão, você fazer uma presunção que todas as pessoas, todos os negócios, todos os tipos de atividades sofreram consequências financeiras diretas por conta da pandemia, né? Pode até ter sofrido, mas daí a dizer que quebrou o equilíbrio contratual, né? Daí a dizer que quebrou, né? Que gerou uma onerosidade que é excessiva, as pessoas foram oneradas, é óbvio, né? Mas excessivamente. Então, eu achei muito interessante que, tanto nas partes finais do teu terceiro capítulo, quanto nas tuas considerações finais, em que tu firma a tua conclusão, né, tu é bem criteriosa. Ou seja, vamos fazer isso, né, mas vamos fazer com parcimônia. É isso mesmo que tu defende, né? Exatamente, caso a caso, né? Esse instituto ele não deve ser usado de maneira tão banal, a ponto de mudou isso, mudou um ponto, vamos rever. Então, vamos ver se essa mudança é preciso, porque realmente houve ali um desequilíbrio. Então, caso a caso. Me recordo até que no livro eu usei uma jurisprudência em que foi tratado o seguinte entendimento, de que simples depressão econômica, uma simples mudança no mercado, uma baixa, também já não é algo atinente a se rever um contrato. Por quê? Tratando-se de pessoas que são partes empresárias, esse tipo de situação é até prevista, né? O mercado ele é imprevisível. Agora, casos como o Covid-19, aí já é outra história. Então, cada caso deve se ver se realmente houve um desequilíbrio e se realmente houve algo que é imprevisível. Ótimo. Até tu já falasse do entendimento da jurisprudência, era a minha próxima pergunta para ti. Eu vi que tem alguns julgados ali que tu colaciona durante a tua obra, mas eu queria saber de ti, de maneira genérica, como é que os tribunais têm aplicado, se é que têm aplicado, né, a teoria da imprevisão em se tratando de contratos Milton-Suits. Para falar a verdade, se tratando de jurisprudência, nós temos bem poucas. O pouco que temos é realmente de São Paulo. Não achei alguma jurisprudência que pontualmente aplica, mas há entendimentos que levam a crer que sim. Por exemplo, as duas que eu consegui trazer no livro e explanar um pouquinho, não trata especificamente, mas já deixa um entendimento. Olha, se for uma revisão pautada na teoria da imprevisão, é possível nós analisarmos. Mas aí, caso a caso, é que vai ser analisado. E daí o entendimento interessante que eu vi é da questão da depressão, da situação econômica, de aumento, diminuição. É algo que as partes elas têm que prever. É isso mesmo. E aí, depois eu vendo o teu livro, depois eu até fui pesquisar julgados, né? Depois eu estava lendo e eu realmente vi a dificuldade aqui em Santa Catarina. Eu, particularmente, não encontrei.
em contrato Bilto Bem, Sul, não. né? Por isso que tu foi para São Paulo, que o Tribunal de São Paulo é muito maior, é muito mais, a quantidade de ações é maior, por consequência a gente sempre acha mais julgados nesse sentido. E aí o fechamento da tua obra, na verdade, nas tuas considerações finais, tu até já colocou, né, agora para nós, é a aplicação da teoria, né, desde que ela seja feita com base em critérios. E até nós tivemos um comentário agora aqui, vamos ver, não estou vendo quem é, mas comentou que melhor rever o contrato do que extingui-lo, restabelecer a base objetiva do contrato. É essa mesma lógica, né? Ainda mais se tratando de um contrato tão pesado quanto é o contrato Build-to-Suit. E, Tainá, o que tu tem de perspectiva, se é que tu achas que tem alguma perspectiva, para os próximos anos com relação aos contratos Build-to-Suit? Tu acreditas que... Estou pedindo para tu fazer um exercício de futurologia aqui, né? Tu acredita que a gente possa ter algum tipo de mudança legislativa para melhorar essa redação? Tu acha que não? Tu acredita que esses contratos no mercado eles vão continuar sendo muito usados ou de repente vai dar uma esfriada por conta até da recessão imobiliária que nós temos, vão acabar passando em razão da pandemia? O que tu tem de perspectiva no futuro com relação ao Build-to-Suit? Eu realmente acredito que tende a crescer. Desde a época que eu comecei a pesquisar sobre o assunto, eu cheguei a achar que tinha um projeto de lei para se fazer uma lei mesmo com a regulamentação do Build-to-Suit. Mas na época essa lei ela realmente não foi para frente. Até o Dr. Gomide, na época, eu entrei em contato com ele porque ele falou no livro dele sobre esse projeto de lei. Infelizmente não foi para frente, mas pensando em toda essa nossa trajetória, a inserção do contrato de justiça no Brasil, a questão do mercado de capitais, o fato das construtoras e incorporadoras estarem entrando nesse tipo de negócio também, fortalecendo o mercado, considerando que o contrato de justiça ele não é realizado só entre contratante e contratado. Há uma série de inter-relações, terceiros que podem estar entrando nesse contrato. Oriundo desse contrato pode gerar títulos que podem ser vendidos no mercado de capitais. Isso vem para fortificar a economia, tem uma função social tão forte que até mesmo a administração pública chegou a inserir esse contrato em uma lei e prevendo que até a administração pública pode fazer. E temos alguns exemplos de empresas no Brasil que já estão fazendo. Então, eu vejo como uma possibilidade desse tipo de contrato estar ganhando muita força no mercado imobiliário e uma atenção também no mercado de capitais. E essa crescente mudança, essa crescente inserção do contrato vai fazer com que haja necessidade de uma regulamentação através de lei. Então, eu aguardo com muita expectativa que isso realmente aconteça. Mas hoje, aquele projeto que tinha antigamente, que tu falasse, que o Gomide mencionou, ele foi arquivado, não tem algo novo, né, tramitando? Foi arquivado. Não consegui nem ter acesso à íntegra dele. Corri atrás horrores. Na época do meu TCC, eu queria muito ter achado. Tentei até entrar em contato com o Dr. Gomide, porque ele falava no livro dele, mas realmente não foi para frente, eu não tive acesso. Mas é uma situação que carece de uma regulamentação talvez um pouco melhor, até né, pela importância dele do ponto de vista de mercado mesmo, né? É um contrato que ele tende a fomentar essas relações, até porque contratos dessa natureza não são de valores pequenos, né? Seja o valor investido para a construção, seja o próprio valor da contraprestação mensal, são valores altos. Isso é interessante, porque isso mexe no mercado, né? Gera emprego, gera economia, gera fluxo de compra e venda de insumos para construir e assim por diante, né? Ele tem que ser bastante protegido, por assim dizer, do ponto de vista legislativo e jurisprudencial, o contrato BTS, porque ele tem o potencial de gerar muita renda, muita receita, né? Isso é verdade. Como ressaltei, ele não inclui só contratante e contratado. Dessa relação surgem várias relações. Isso pode fomentar emprego para muitas pessoas, o fortalecimento da economia nacional. Então, essa crescente mudança, essa crescente procura desse contrato, que eu acredito que sim vai ter pelas vantagens que possui,
vai fazer com que surja essa necessidade de realmente regulamentar isso para não tornar essa relação tão frágil, né? Perfeito, Tainá. E vamos até já indo para a nossa parte final, para os últimos 10 minutos da nossa conversa. E o que a gente pode esperar da Tainá com relação ao tema Build to Suit, ao tema teoria da imprevisão, para o futuro? Vai acontecer, será um mestrado para falar sobre o assunto? Vai acontecer uma segunda edição desse livro, mais encorpada? O que tu tens de planos aí, seja acadêmicos ou profissionais, para esse assunto aqui, ou para outro assunto vinculado aos direitos reais que tu gosta tanto? O que a gente pode esperar da Tainá de produção legislativa para ajudar a advocacia catarinense pelos próximos anos? Esse tema tem me encantado, então, já faz alguns anos. É um tema que eu pretendo sim levar para frente. Eu quero estudar mais a fundo essa modalidade contratual que é a Build to Suit. Quero produzir mais obras nesse assunto, quero poder levar para frente e que hoje nós possamos ter mais obras doutrinárias. Foi algo até que eu senti falta na época que eu comecei a escrever sobre o assunto. Hoje já está começando a crescer, tem mais obras, mas eu espero que a quantidade de obras doutrinárias que estão crescendo sobre o assunto force um pouco que se tenha, então, uma legislação. Então, acho que é muito importante ainda o debate sobre assuntos em que são pouco falados e que principalmente são pouco tratados de maneira legislativa. Então, é um tema que realmente eu quero levar para frente, mas hoje eu tratei um pouco sobre a imprevisão. Tem tanto ainda a se tratar sobre a multa, sobre revisão, sobre a questão prática, também como operacionalizar isso. Ainda tem muito a se explorar, então é um ramo que eu quero levar para frente, com certeza. Que legal, e é verdade porque, né, tu trabalhou a base do teu trabalho, que é o Build to Suit, e aí tu puxou, né, tu pincelou um aspecto que é a aplicação ou não da teoria da imprevisão, mas tem vários outros aspectos que tu podes pincelar, né? E como tu já domina o tema Build to Suit, talvez fique mais fácil, assim, como tu dissesse, escrever sobre a multa, né, escrever sobre a necessidade ou não de regulamentação, de normatização e assim por diante, né? Isso é verdade. Hoje foi só a questão da imprevisão, mas a falta de regulamentação nos instiga a pensar em outras situações, em que outros contratos já existem uma previsão, já se sabe o que vai acontecer, mas o meu assunto não. Então tem um campo bem aberto ainda para pesquisa, estimular o pensar e talvez estimular uma regulamentação para que essa relação ela fique cada vez mais segura, porque eu acredito sim que no Brasil ela tende a crescer. Excelente, Tainá. Já para a gente, como eu falei, a gente já indo para o final da nossa conversa, Tainá, a advocacia de Santa Catarina, o advogado e a advogada de Santa Catarina está em dúvida para celebrar ou não celebrar um contrato Build to Suit, como elaborar esse contrato e assim por diante. O que ele pode agora, de maneira geral, encontrar na tua obra? Ele olhou na prateleira, compro ou não compro, seja online, seja fisicamente, né? Qual é o diferencial da tua obra para o advogado e para a advogada de Santa Catarina que quer atuar nessa área? Nesse livro, o diferencial que o advogado pode encontrar é um estudo aprofundado, então, na questão das cláusulas, o que envolve a negociação do início ao fim, embora eu trate da imprevisão. Sim, eu vou tratar um pouco sobre os direitos e obrigações, isso vai dar uma orientada até para a questão de elaboração de um contrato, porque, com certeza, alguém que vai realizar um empreendimento como esse vai precisar de um advogado, vai precisar deixar um contrato muito bem escrito, com todas as situações que esse livro vai encontrar, o que pode, o que não pode, como resguardar os direitos do seu cliente. Ótimo! E eu vou complementar, viu? Eu vou complementar a venda do teu peixe aí. E sempre com sempre dá um enfoque prático e teórico, né? Eu gostei muito da tua forma de escrever, porque tu sempre tenta, na medida do possível, formular exemplos, né? Como não temos muitos julgados, tu tenta, na medida do possível, ao longo do trabalho, formular exemplos de como isso pode se dar na prática. Por isso, Tainá, que eu tenho absoluta certeza que a tua obra é uma obra de doutrina catarinense, é uma obra que orgulha
os advogados e as advogadas de Santa Catarina. É uma obra que pode e vai muito, porque está no forno, recém-saída, né? Tu já recebeu a versão impressa? Já. Ah, tá. Tá com ela na mão aí? Então mostra pra gente aí. Coloca mais pertinho da tela. Ó, o livro da Tainá, então, nosso lançamento de hoje, né? Da Tainá e da professora Patrícia, vamos colocar os créditos, né? Com Isso. autoria, as duas autoras, a Tainá e a professora Patrícia, lançando hoje no nosso Doutrina Catarinense. Como eu disse, é um orgulho. Eu sempre tenho cuidado de toda vez que eu vou receber os autores e as autoras aqui, eu leio o livro, né? Justamente para poder ajudar, criticar, se for o caso, mas no teu caso é só elogios, né? A advocacia catarinense como um todo tem muito se orgulhar do teu trabalho, e eu tenho certeza que o advogado e a advogada de Santa Catarina que estiver precisando, do ponto de vista prático ou até teórico, algum subsídio técnico para Bilto-Sut, para o contrato Bilto-Sut, pode fazer a aquisição da obra da Tainá e da professora Patrícia, que é uma obra de referência, já entra como uma obra de referência no mercado. Tainá, vou te passar a palavra para tu te despedires do nosso público aí, que ficou ouvindo as tuas explicações sobre esse tema tão envolvente. Primeiramente, eu quero encerrar já agradecendo a ESA, a todos os envolvidos, por essa oportunidade. Foi uma honra estar participando aqui com vocês, poder apresentar um pouco da nossa obra, da professora Patrícia e minha. Agradecer a todo mundo que assistiu, que esteve aqui conosco, prestigiando, comentando. E quero aproveitar a oportunidade para fazer um agradecimento especial para a doutora Patrícia. Ela foi a minha mentora da faculdade, foi o meu referencial como pessoa, como profissional, continua sendo. E eu tenho só gratidão por essa parceria que nós temos e a nossa amizade de cunho profissional e pessoal também. E agradecer a todos. Nós aqui estamos muito orgulhosos de tê-la como uma autora catarinense, uma autora e advogada catarinense, apesar de não ser nascida em Santa Catarina, já é radicada, como tu bem dissesse, tua família foi descendo e aqui se encontrou, e que bom que foi aqui em Santa Catarina que vocês se encontraram. Então, pessoal, quero encerrar agradecendo a Tainá, mais uma vez, o lançamento de hoje, ainda a aplicabilidade da teoria da imprevisão para a revisão do contrato Bilto-Sut. Tainá Maristela Assunção de Souza, essa que está aqui conosco, que apresentou a obra, em coautoria com Patrícia Elias Vieira. Mais uma das 25 obras que serão lançadas ao longo dos meses de setembro, outubro e novembro aqui no projeto Doutrina Catarinense. Muito obrigado pela participação, Tainá. Obrigado de coração. Já virei fã, tanto seu quanto da Patrícia. A sua obra já está na minha... Ainda não, porque eu só recebi a versão em PDF para poder ler, mas assim que tiver disponível já as edições físicas, ela certamente vai estar na minha biblioteca. Obrigado mais uma vez e obrigado pela audiência e pelo prestígio aí da advocacia catarinense nos acompanhando em mais essa edição do Doutrina Catarinense. Bom final de semana, boa noite.